Olá a todos, vamos falar hoje sobre o DevOps e quais seriam as práticas de adoção, né? Quando nós pensamos em que DevOps é um universo gigantesco com um conjunto de disciplinas, e nós precisamos, a partir daí, adotar algumas delas, né, dependendo da nossa realidade, o grande dilema é como conseguir fazer essa adoção. Em uma pesquisa realizada até não muito tempo atrás, foi feita uma série de perguntas relacionadas às empresas que adotaram DevOps e, a partir daí, o que funcionou, que é justamente nosso grande problema, né? Que receita de bolo, né, eu poderia aplicar para que as coisas derem certo. E, a partir daí, surgiram 24 capacidades, né, que foram mencionadas como fundamentais na adoção do DevOps. Elas divididas em 5 dimensões, né? Vou mencionar rapidamente elas para entender o que precisa ser feito na adoção do DevOps. Existe, a partir daí, um modelo que nos permite, inclusive, entender quais os relacionamentos e dependências entre eles, como também entender como eu vou aplicar isso a partir do modelo sintomático da organização. Poderá existir alguma maturidade maior em alguma dessas capacidades, o que vai fazer com que facilite a adoção, olhando para as restantes menos maduras. Então, esse modelo que está aqui pode servir de base para justamente evoluir o DevOps, olhando para o que está faltando em relação ao que já tenho com maior maturidade. Primeiro deles, eu vou focar aqui, não necessariamente em ordem de importância, só por ordem de enumeração. A entrega contínua. Logicamente, DevOps acaba dando uma prioridade muito grande à entrega contínua, porque o processo que vai fazer com que eu consiga homologar, certo, uma solução rapidamente, a partir de um processo de construção contínua, né? Então, a entrega contínua passa a ser uma das disciplinas fundamentais dentro desse modelo. Só que eu preciso, para conseguir construir, certo, um bom modelo de entrega contínua, a integração contínua. Ou seja, os desenvolvedores precisam criar um fluxo, na qual eu consigo integrar de maneira rápida um código que pode ter um conjunto de desenvolvedores bastante considerável, né? O que estou querendo dizer? O processo de integração não é trivial, né? Devido a que cada desenvolvedor está trabalhando, principalmente na maneira tradicional, muitas vezes de maneira isolada, né? Então, a contribuição dele para conseguir integrar seu trabalho de maneira contínua, né? E aqui estamos falando o que se entende por contínuo, né? O próprio modelo vai citar aqui, estou trabalhando na ordem de 6 meses, na ordem de meses, na ordem de semanas, na ordem de dias ou na ordem de horas, né? Se eu consigo integrar na ordem de horas, estou muito mais aderente ao conceito do contínuo do que no modelo mais de grandes volumes, né? Então, aqui estamos criando uma relação, né, de dependência entre essas duas práticas e, ao mesmo tempo, para conseguir fazer a integração contínua, é preciso de um modelo de um controle de versão. Eu tenho que ter uma maturidade com técnicas e disciplinas de controle de versão, né? E aí o DevOps vai falar uma série de condições para que isso aconteça. O próprio processo automatizado de implantação, não estou falando de implantação contínua, só que o processo me permite implantar. Ela é implantar em quê? Por exemplo, em ambientes intermediários. Eu vou fazer implantações automatizadas, certo? Muitas vezes, com bastante frequência, para quê? Para conseguir homologar, fazer teste de aceitação funcional, não funcional, de segurança, etc. Eu vou precisar trabalhar com desenvolvimento orientado ao Twank, ou seja, mais próximo do Twank, mais próximo da baseline que está sendo colocada em produção. E, a partir daí, eu posso trabalhar no modelo orientado a branch, e os modelos híbridos, até conseguir chegar em um modelo de integração contínua no próprio Twank,
né? Então, essa vai ser mais uma disciplina que precisa ser tratada dentro dessa evolução. E aqui estou tentando mostrar as dependências que existem entre uma e outra, né? Como um cliente nosso falou um tempo atrás, certo? Eu tenho um conjunto de ferramentas fantástico, está tudo excelente do ponto de vista delas, mas eu não consigo adotar a integração contínua. Por quê? Porque as equipes ainda estão trabalhando muito isoladamente. Os desenvolvedores estão trabalhando muito isoladamente, né? Como eu consigo chegar até lá? É uma questão além da disciplina, não? Além da técnica, além do próprio processo. Há uma maneira de trabalhar, e aí vamos aí complementando isso com uma série de outras capacidades que eu vou comentar agora. Certo? O teste automatizado, mesma coisa. Como eu vou conseguir evoluir meus testes automatizados, inclusive os dados que vou utilizar para conseguir fazer testes? Preciso preparar uma base de dados para testar. Não necessariamente um dump que eu tenho em produção. Eu tenho que elaborar isso, né, e disponibilizar para que os ambientes consigam tratar isso na hora de fazer testes intermediários. E mais uma disciplina importantíssima é a segurança da informação, agora vista no que se chama DevSecOps, né? Uma das práticas aqui, levar a segurança mais para a esquerda, ou seja, estamos trazendo, certo, práticas no desenvolvimento, na compilação, nos testes unitários, na codificação segura, uma série de práticas que passam a invadir agora as práticas tradicionais. Segurança passa a ser uma atividade, ou um conjunto de atividades de todo mundo dentro dessa cadeia contínua. Bom, se nós observarmos esse conjunto de práticas aqui, mais técnicas, que são de entrega contínua, é preciso olhar também para a arquitetura. Se a arquitetura é monolito, né, um monolito que está com todo o código concentrado, eu tenho menos possibilidades de agir, por exemplo, numa integração contínua. Se a arquitetura é mais componentizada, posso chegar até microserviços, eu consigo dar autonomia aos times. Dando autonomia aos times, eu consigo empoderá-los. Ou seja, a ideia de trabalhar com times que tenham autonomia vai depender também da arquitetura e do grau de decisões técnicas que eles conseguem ter. Ou seja, um time empoderado é aquele que consegue ter autonomia para desenvolver, para testar, para implantar e para corrigir, certo? Em produção qualquer falha, sem depender de outros times. Então, eu tenho uma relação importante entre times que estão trabalhando, certo? E arquitetura, né? O que se chama da lei de Conway. Que mais? Podemos pensar aqui o próprio processo, como nós falamos em um outro vídeo sobre a primeira maneira, a segunda maneira e terceira maneira. Um ponto importante na segunda maneira é o feedback. Certo? Eu preciso trabalhar em cima de um processo contínuo, que me permita chegar ao alvo, ser eficaz no meu trabalho, certo? De um cliente passa a ser envolvido, engajado nesse processo, inclusive com a experimentação. Eu consigo experimentar mais, ou seja, eu consigo ver alternativas, o que se chama desenvolvimento orientado a hipóteses, onde as hipóteses são formuladas e eu, a partir daí, consigo traçar, certo, a melhor escolha a partir de uma realidade, não mais a partir de uma teoria. O achismo, estou concretamente trazendo dados de telemetria para conseguir mensurar os resultados do nosso trabalho. O fluxo de valor, aqui vem todas as práticas que o Lean comenta, vamos trabalhar inclusive as práticas que o Lean traz, relacionadas justamente ao que nós falamos anteriormente. Tudo isso vai a criar um mapa de dependências que em um outro vídeo irei apresentar. Essas capacidades que estão aqui me permitem olhar o cenário do que preciso evoluir alinhado às práticas do DevOps. O trabalho de pequenos lotes precisa ser mensurado. Se estou trabalhando em lotes maiores, em release, essa release precisa ser quebrada em pequenos processos chamados de contínuo. O processo contínuo subentende que estou trabalhando com pequenos lotes. Esses pequenos lotes preciso mensurar. Qual o tamanho deles? Como consigo mensurar concretamente dentro das minhas métricas o tamanho do lote? Através da frequência. Então, se eu estou trabalhando com maior frequência, o lote, logicamente, será menor. Então, eu começo a amarrar elementos importantíssimos, inclusive associados ao fluxo.
entendendo o seguinte: se estou trabalhando com mudanças, né, as mudanças clássicas, me levam a passar por um processo bastante burocrático, claramente sustentado em cima de um histórico de falhas. Né? Por que eu estou enriquecendo a burocracia? Por causa de uma dependência altíssima de processos manuais. Na medida que eu vou automatizando, certo, eu vou transformando as mudanças que eram normais em mudanças padrão. E elas, sendo o padrão dentro da arte, não sei se vocês lembram muito bem, a arte propõe um modelo de mudança padrão quando o risco é baixo. Se o processo passa a ser automatizado, a implantação passa a ser automatizada, o processo de rollback também é automatizado, aumenta a resiliência, aumenta a qualidade através de testes automatizados, logicamente eu consigo ter, certo, mudanças muito mais leves do que no modelo clássico. Consigo aumentar a monitoração, inclusive as notificações proativas. Quando estamos falando de monitoração, estou inclusive criando espaços para que o desenvolvedor também exporte informação da própria aplicação para que o pessoal de operação consiga ter recursos de sustentar um modelo que está em operação a partir das demandas que vêm dos clientes. Então eu consigo ver quais são as features que estão sendo mais aplicadas, com mais uso, com maior paralelismo, consigo escalar aqueles mais do que os outros, consigo ter mais recursos em mãos para poder gerir meu ambiente produtivo com informações concretas do que está acontecendo, certo? Consigo limitar o trabalho em andamento e criar um modelo de visualização do trabalho, né? O grande problema do nosso trabalho, sendo ele intelectual, é que muitas vezes não conseguimos ter visibilidade do estágio onde as coisas estão. Quem está fazendo o quê? Quem está sobrecarregado? Então, a partir daí do próprio Lean, e aí estamos falando de métodos como Kanban e a transparência do trabalho através de modelos visuais, vão elevar o grau de precisão na toma de decisões de onde preciso melhorar. E por último, questões culturais. Você fala que DevOps é cultura, e aí entender que tipo de cultura é a tal cultura DevOps é importantíssimo também entender. E a partir daí, como consigo mensurar a cultura de uma organização que trabalha em TI? E não somente TI, como uma organização como um todo. E esses modelos de avaliação de tipos de cultura, o Westrum acabou fazendo um trabalho importantíssimo, detectando modelos culturais de organizações. Desde aquele mais patológico, lamentavelmente utilizou esse nome, patológico no sentido de uma cultura mais focada em cima de uma pressão individual, uma cultura da culpa, uma cultura que procura culpados, onde as pessoas deveriam ser, por natureza, talvez, livres de erro. É uma contradição, já que a condição de errar é humana. Então, ele mostra os 3 tipos de cultura, uma cultura patológica ou uma cultura burocrática, onde a regra passa a vigorar mais fortemente que o resultado, e uma terceira chamada de uma cultura generativa, que é justamente uma cultura na qual a organização está toda alinhada, trabalhando em prol de melhorias, e olhando com coragem justamente as falhas para conseguir entender a causa raiz e melhorar. Então, esse seria um modelo ideal, e a partir daí, como eu posso evoluir uma cultura nesse contexto na qual uma organização não está mais cindida, dividida a partir de silos ou espaços de microfeudos, na qual cada uma das partes até briga, Se nós pensamos, é como se tivéssemos câncer dentro do nosso corpo, brigando umas células com as outras, exceto que a gente quer viver, Então, nesse modelo onde a organização muitas vezes tem divisões, onde os próprios integrantes da organização estão brigando entre eles, por quê? Por metas que são contraditórias ou conflitantes umas com as outras, fazem com que eu chegue nesses modelos patológicos. Então, esse também será dos pontos que vamos olhar na hora de evoluir DevOps, como também uma organização que aprende, que consiga refletir em cima do seu dia a dia e consiga aplicar métodos na qual o conhecimento é espalhado, é aplicado e é divulgado dentro da organização, uma colaboração
maior entre os times, né? E aí, dependendo de como eu construo os times, certo? Há uma colaboração maior, maior satisfação do trabalho, né? Então, estou medindo rotatividade, estou medindo retrabalho, estou medindo insatisfação, frustração, horas extras, né? Que vão permitir elevar o grau de satisfação das pessoas, inclusive porque eu vou aumentar a automação, vou aumentar a transparência, certo? E uma coisa importantíssima é o posicionamento dos líderes para que isso aconteça. Muitas vezes os líderes permitem que as coisas mudem sempre quando não mudem, certo? Ou seja, há uma necessidade de reposicionar as lideranças para provisionar times autônomos, que permitam que eles tomem decisões, mais do que concentrar, certo, as decisões dentro de uma hierarquia na qual há uma necessidade de trazer maior criatividade do pessoal que trabalha com DevOps. Então, nesse pequeno resumo que eu acabei de comentar, estou falando de 24 capacidades que estão associadas à adoção do DevOps. Se você gostou desse vídeo, se você quer saber mais, se inscreva no nosso canal, certo? E compartilhe essa informação, nos ajuda tanto a disseminar esses conhecimentos, como também trazer novidades a essa comunidade de TI.